o impacto da IA é muito grande, você já usa inteligência artificial sem perceber em várias aplicações. Como é que você começa a aprender sobre inteligência artificial? Então, para começar, me conta, como é que você explicaria de um jeitinho bem simples para quem nunca ouviu falar o que é inteligência artificial? O que o pessoal está chamando hoje de inteligência artificial, na realidade é a capacidade do computador de poder pensar, conversar e fazer coisas para você. Esse foi o objetivo que a computação sempre teve, né? Quando a gente pensa no computador, lá no início, né, nos primeiros grandes computadores lá na década de 50, esses computadores eles eram é, a gente tinha que fazer um esforço grande para poder conversar com eles, né? A gente mexia com chaves, cabos, essa era a linguagem que eles entendiam. Depois eles foram criando linguagem de baixo nível, que você usava alguns símbolos ou algumas palavras simplificadas, né? E com o tempo a gente foi desenvolvendo linguagens cada vez mais próximas do que a gente fala, do humano, né? Da linguagem do humano. E aí a gente tem as linguagens de baixo nível, as linguagens de alto nível, né? Essas linguagens você escuta como Java, Python, né? Que já é muito mais próximo da maneira que a gente fala, que a gente já especifica comandos para o computador falando assim, ó, se tal coisa acontecer, faz isso. Se tal outra coisa acontecer, faz outra coisa. Né? Então isso já é mais próximo do nosso vocabulário. O que aconteceu agora é que a gente atingiu o nível que a gente sempre quis, que seria o quê? Ao invés da gente ter que fazer um esforço para falar a língua da máquina, a máquina agora ela consegue falar a mesma linguagem com a gente, que a gente. Só que ela não só fala a nossa linguagem, mas ela também consegue pensar, né, sobre o que a gente falou e ela entende coisas que a gente pede para ela fazer e ela faz para a gente. E a gente não precisa de falar exatamente como ela tem que fazer. A gente não tem que passar uma série de comandos falando faz isso, 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 isso. Ela já tem um entendimento melhor com um pouco de informação que a gente passa para ela. Perfeito, eu adorei essa explicação. Ou seja, é como se ao longo do tempo a gente tivesse ido afinando esse diálogo, até que agora a máquina já consegue entender a gente de um jeito muito mais natural. Como é que você explicaria para quem tá ouvindo um exemplo bem prático de algo que usa inteligência artificial no dia a dia, só para ilustrar mesmo? A gente usa inteligência artificial num monte de coisa, né? Então, assim, sem perceber, né? Então, quando você tira uma foto, por exemplo, com a sua câmera e você coloca, às vezes, alguns efeitos ali, por exemplo, você está usando inteligência artificial. Hoje, quando você faz uma busca no Google, a primeira resposta que ele retorna para você já é uma resposta, né, criada pela inteligência artificial, ou seja, já fez uma busca, gerou um resumo ali para você, a informação já vem um pouco mais mastigada. Então, você já usa inteligência artificial sem perceber em várias aplicações. Você não tem que necessariamente abrir o chat GPT, por exemplo, para poder usar a inteligência artificial. Ela já está meio que entranhada assim, em tudo que a gente faz no dia a dia. Exatamente, e eu acho que isso deixa a coisa até mais interessante, né? Porque as pessoas às vezes nem percebem que já estão usando inteligência artificial o tempo todo. Você já falou de exemplos do dia a dia, então agora me conta. Como você vê o futuro da inteligência artificial nos próximos anos? Que tipo de impacto você acha que isso ainda vai trazer para a vida das pessoas? Na realidade vai ter muitos impactos, né? Em todas as áreas a gente tá tendo hoje, né? Se você pensar, por exemplo, na área de educação, né? Hoje existe um grande problema, que é o que a gente deve ensinar para os nossos alunos que vai garantir um emprego daqui a alguns anos. Porque com a inteligência artificial, alguns empregos vão desaparecer, novos empregos vão surgir, então fica aquela dúvida do o que você ensina, quais são as habilidades que os alunos precisam aprender para poder terem sucesso, né, no mercado de trabalho. E isso afeta, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de todas as áreas, né? Porque você tem que educar alguém na área de medicina, alguém na área de direito, alguém na área de marketing. E é uma questão hoje muito grande o que você deve focar. E aí você pode separar em duas coisas, né? Eu acho que tem essas habilidades mais técnicas,
muitas delas já foram substituídas, né? Então, por exemplo, hoje, por exemplo, você quer tirar uma foto, por exemplo, você já pode mandar gerar uma foto, você não precisa ir lá fotografar e fazer uma foto, ou até o vídeo, né? Tem vídeos que já saem com voz e tudo mais. No caso de programação, antes você tinha que programar linha a linha, hoje você tem, muitas pessoas chamam de vibe coding, mas existem maneiras, né, da inteligência artificial gerar o código para você, ou grande parte do código que você está fazendo. E às vezes os nossos cursos eram muito focados em ensinar essas partes, né, essa parte técnica. O que fica, né, ao longo prazo é a parte conceitual. Existem conceitos que a gente usa sempre, né, na mesma área, independente, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, existem coisas, conceitos que as pessoas precisam saber, ou processos que definem um profissional de uma determinada área. Né, dando um exemplo assim, por exemplo, na área de direito, né? A pessoa na área de direito vai ter que entender de leis, vai ter que entender como é que funcionam os processos judiciais, né? Independente se a lei mudou ou se as ferramentas que eles usam para poder encontrar as informações, processar as informações que eles têm mudaram, eles ainda precisam entender todo esse arcabouço, né, conceitual relacionado com a área de direito. Então, eu acho que o impacto da IA é muito grande. A gente não sabe o quanto, né, ela vai impactar, mas com certeza nas universidades, nas escolas, já está tendo uma mudança muito grande, porque a gente tem que tentar, de certa forma, prever, né, o que vai acontecer nos próximos anos para preparar nossos alunos da melhor forma possível. Legal que você tá dando essa perspectiva bem completa pra quem tá ouvindo. E é isso, a gente vai vendo que a inteligência artificial vai mexer com um pouquinho de tudo, né? Pois é, eu acho que você tocou num ponto super importante, que é essa flexibilidade, né? Então, no fim das contas, a gente tá treinando as pessoas não só pra saber usar as ferramentas, mas pra conseguirem se adaptar conforme elas mudam. E é isso que vai fazer a diferença, né? Me conta de uma forma bem leve, como é que funcionam essas redes neurais que estão por trás de muitos sistemas de IA? Tipo, só pra quem tá ouvindo ter uma noção geral de como essas redes aprendem e funcionam. Na realidade, um mecanismo básico de uma inteligência artificial, né, a gente chama de um neurônio artificial. Isso aí foi criado lá na década de 50, 60, né, era uma ideia, né, um conceito ali matemático, explicando como é que um neurônio funcionaria, se existisse um neurônio artificial como se fosse no nosso cérebro. Mas é bem simples a ideia. Na realidade, você tem dado uma entrada de dados, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático em relação a isso. Suponha que eu quero aprender a somar dois números iguais, nem é número diferente. Eu quero aprender assim, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, e assim por diante, né? Como que você faz isso, né? Funciona meio como humano, né? A primeira vez que eu te falar quanto é que é 1 mais 1, talvez você não saiba, porque você nunca fez uma conta antes. Então você fala assim, eu acho que 1 mais 1 é 0. E aí, o que você faz? Você tem um mecanismo que alimenta de volta, né, que te dá uma dica, é como se tivesse um professor falando o quanto você está certo e o quanto você está errado. Então ele chega para você e fala assim, 1 mais 1 não é 0 não, é 2. Aí você aprende, então não é 0, é 2. Então tem uma diferença de 2. Então da próxima vez que ele me perguntar, eu vou fazer um ajuste no meu neurônio aqui, né? Isso aí é uma coisa que acontece internamente. E aí da próxima vez que me perguntar quanto que é 1 mais 1, eu já sei que é 2. Aí você faz esse ajuste, né? E aí da próxima vez que pergunta 1 mais 1, você fala, é 2. Mas aí na hora que ele pergunta para você uma pergunta diferente, né? Por exemplo, 3 mais 3. Você nunca ouviu essa pergunta antes. Mas ao invés de responder 0, talvez você vai responder uma coisa mais próxima de 3 mais 3. Você vai responder assim, 5, que ainda está errado. Aí o professor vai virar para você e falar assim, não é 5, é 6. Aí você fala, nossa, errei por 1. Aí você vai, ajusta a sua cabeça e fala, não, 3 mais 3 é 6. E aí você vai ajustando à medida que você vai recebendo novas informações, né? Novos dados, né? Novas contas que você tem que fazer. E aí, quando você aprende uma conta, você acaba esquecendo a outra. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo, mas você vai esquecendo. Então, você precisa de reforçar
esse neurônio, né? Você tem que aprender várias vezes. É igual quando a gente está aprendendo mesmo, né? A gente chega lá, faz a conta, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Aí chega uma hora que você fala assim, já esqueci quanto é que é 1 mais 1. Aí o que você faz? Você faz a conta de novo, 1 mais 1, e aí você lembra isso, aí você ajusta de novo para poder lembrar. E aí o neurônio artificial funciona dessa forma. Ele vai treinando com esse dado de entrada que a gente chama, e a gente tem esse meio que um professor que vai ali te corrigindo e falando o quanto que você está certo e o quanto que você está errado, e você vai ajustando. Então, uma rede neural são vários neurônios, que é o que compõe a inteligência artificial que a gente chama hoje, na realidade é um cérebro grande, com um monte de neurônio, e ele consegue aprender não só a somar 1 mais 1, como ele consegue aprender a fazer um monte de coisa, como escrever, como atividades mais complexas. Mas o mecanismo é o mesmo, na realidade a gente foi construindo neurônio a neurônio, os computadores foram ficando mais rápidos, então a gente pôde usar mais neurônios, a gente pôde usar mais processamento, mais dados, e aí até que a gente chegou a construir, vamos dizer assim, uma coisa que é do tamanho de um cérebro. Então, por isso que os modelos hoje conseguem fazer coisas assim inesperadas ou coisas que são mais relacionadas com o que um humano consegue Como é que fazer. você explicaria de um jeitinho bem simples como essas redes neurais aprendem? Tipo, elas veem muitos exemplos, elas ajustam alguma coisa dentro delas. Como é que você explicaria isso? Como é que é o processo dela de aprender? É parecido com o nosso, né? Ela tem, ela recebe uma imagem, por exemplo, suponha que ela quer aprender a reconhecer quem é o Fabrício, por exemplo. Então, como é que funciona a rede? Eu vou mostrar várias fotos do Fabrício e aí ela vai falar, olha, ela vai criando meio que um modelo de quem é o Fabrício. Ah, o Fabrício é alguém que usa óculos, que tem o cabelo assim, que tem os olhos com essa cor, que tem esse formato de rosto. E aí ela vai criando, ela vai extraindo essas características do Fabrício e aí ela vai criando esse modelo de quem é o Fabrício. Né? Só que o Fabrício ele pode mover para um lado, mover para o outro, ele pode estar em lugares diferentes, ele pode estar com óculos ou sem óculos. Então, ela tem que também aprender a meio que generalizar, né? Dizer assim, qual que é o Fabrício, independente de como o Fabrício está. Se ele está virado de lado, se ele está deitado, se ele está em pé, né? E isso ela está tentando aprender só o Fabrício, mas quando ela tenta aprender as coisas, ela vai tentar aprender quem é o Fabrício, quem é o João, quem é a Maria, quem são todas essas pessoas. E aí ela pode confundir, porque pessoas às vezes são parecidas, têm características parecidas. Então, quanto mais fotos você passar para inteligência artificial, mais ela vai conseguir entender, né? E aí existem mecanismos dela focar justamente nas coisas que não mudam sobre o Fabrício. Então, independente do Fabrício estar de dia, de noite, virado de lado, de costas, quais são as coisas do Fabrício que nunca mudam nessas fotos? Porque aí ela consegue te identificar independente do que está acontecendo e também as outras pessoas e poder diferenciá-las. Então, basicamente é isso. Ela vai vendo um monte de exemplos, vai tentando identificar o que nunca muda sobre aquela pessoa ou aquele objeto, e assim vai aprendendo a reconhecer. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Além do reconhecimento de imagens, que é um exemplo super legal, em que outras áreas práticas você acha que essas redes neurais estão fazendo diferença hoje em dia? Ela está fazendo muita diferença, por exemplo, na área de música, né? Existem hoje softwares, por exemplo, como o Suno, que consegue recriar uma música inteira, né? Da mesma forma que ela aprende padrões, né? Essas várias fotos você mostra para ela, se você mostrar várias músicas, né? Para ela, ela também começa a aprender como que a pessoa canta, como que uma bateria funciona em uma determinada música, como que são as transições entre essas partes da música. Então, existe a mesma coisa que funciona para imagem, ela funciona tanto para texto, ela funciona para vídeo, ela funciona para música, né? Vídeo, por exemplo, se você vê agora o Veo 3, que é o Veo 3 do Google, né? Você vê que você consegue criar um vídeo e um vídeo com voz e tudo mais. Então, quer dizer, os princípios para isso tudo funcionar são os mesmos, né? Eles são baseados nesses neurônios que eu falei no início, né? Então tudo é em cima disso. Com certeza existem técnicas diferentes que são usadas, algoritmos diferentes, né? Maneiras diferentes de treinar essas redes e delas raciocinarem e de processarem esses dados, mas
no fundo, o princípio é o mesmo. Você está mostrando exemplos e a rede ela está aprendendo, né? A IA ela está aprendendo esses padrões e aí ela consegue reproduzir esses padrões, né, em diferentes áreas. Exato, e eu acho que isso deixa tudo bem claro pra quem tá ouvindo. É aquele mesmo princípio de aprender com exemplos, só que aplicado em várias áreas. Na música, no vídeo, no texto e por aí vai. Já que a gente tá falando de como as pessoas podem começar, que tipo de recurso você acha que é legal pra quem tá bem no início? Tipo, cursos online, tutoriais simples? Por onde você acha que eles deveriam começar a dar uma explorada pra aprender mais sobre IA? Essa é uma ótima pergunta. Como que a pessoa que está interessada em aprender inteligência artificial deve fazer? Você deve começar a utilizar a inteligência artificial. E como que você utiliza? Você pode começar com o ChatGPT, por exemplo, né? Ou Gemini, que é do Google, né? Se você usar a conta que seja gratuita, né, já funciona. Já tem a GPT-5, né, que foi lançada agora, né, que está disponível para todo mundo. Você pode começar fazendo o seguinte: todo dia, quando você for fazer uma atividade que você está acostumado a fazer no seu computador, ao invés de você fazer da maneira que você sempre fez, você vai tentar usar o chat GPT para te ajudar nessa tarefa. Então, por exemplo, você acorda de manhã e você quer agendar o seu dia, né? O que você vai fazer durante o dia, quais são as suas tarefas. Ao invés de você ir lá no seu diário e olhar essas coisas, coloca algumas informações no chat GPT e fala assim: me ajuda a construir o que eu vou fazer hoje ou o que eu vou fazer durante a semana, né? Ou você vai fazer alguns exercícios físicos, por exemplo, né, para um aquecimento de manhã, uns alongamentos, por exemplo, você pode pedir sugestões, né? Começa a tentar incorporar a inteligência artificial no que você faz, no dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, porque essa é a única maneira que você vai descobrir no que a IA realmente é útil para você. Entendeu? E eu acho que esse é um investimento que você faz para poder aprender, né? Como utilizar. Então, assim, a dica é essa. Eu acho que você tem que, todo dia, tudo que você fazia da maneira antiga, tenta fazer primeiro no chat GPT. Pergunta para o chat GPT: como é que eu faço isso? Ou eu faço isso assim, tem alguma maneira de eu fazer isso melhor? Ou tem alguma maneira de eu otimizar o que eu estou fazendo? Ou poderia fazer de uma maneira diferente? Você consegue me dar alguma dica? Ou tenta fazer isso, porque você vai acabar descobrindo que o chat GPT ou qualquer outro IA, ela é boa para certas coisas, mas ela não é tão boa para outras coisas. Então você tem que testar para saber. Não tem como você. Não existe um manual hoje que fala assim: chat GPT é excelente para isso aqui. Entendeu? Depende, porque as pessoas têm necessidades específicas. E aí você tem que realmente testar para saber o que você faz. E eu acho que quanto mais tempo, mais atividades você tentar delegar ou tentar cooperar com o chat GPT para te ajudar, eu acho que mais atualizado você vai estar. No YouTube, né, tem várias coisas que você pode assistir, vários vídeos, né, as pessoas ensinando como usar a inteligência artificial, mas eu acho que você não tem realmente você não precisa de um curso, porque, como eu falei no início, a IA hoje, ela entende o que você fala, você pode conversar com ela, então é como se estivesse conversando com outra pessoa, então você pode realmente perguntar para o próprio chat GPT como é que você começa a aprender sobre inteligência artificial. E ele já vai te prover algumas direções, né, de como fazer isso. Então eu acho que você não precisa de fazer um curso no início. Né? No momento que você quiser aprofundar, ou que você quiser fazer alguma coisa mais específica, talvez relacionado com o seu trabalho, né? Que você precise de alguma expertise, alguma coisa, por exemplo, você trabalha especificamente com imagens, ou especificamente com vídeos, ou você escreve textos. Aí eu acho que nesse caso existem cursos que são mais voltados para essas áreas, e aí eu acho que você deveria tentar fazer isso. Agora, eu acho que para quem está começando mesmo, pega o chat GPT e se você tiver qualquer dúvida, pergunta para ele, porque o chat GPT vai conseguir te falar, te dar algumas direções, te ajudar nesse sentido, né, para o que você pode fazer. Com certeza, eu acho que esse é um ótimo conselho. Hoje em dia, como você falou, a própria IA já pode ser uma ferramenta de aprendizado. Então, se a pessoa está começando, pode ir explorando, perguntando, e aí, quando quiser se aprofundar, tem um monte de recurso.
Então acho que ficou uma dica bem legal. E agora pra gente encerrar, me conta, qual é a sua dica de ouro pra quem quer incorporar a inteligência artificial no dia a dia de forma tranquila e produtiva? Eu acho que a dica de ouro seria você realmente começar a usar a IA, né? Usar ela mais, introduzir ela no seu dia a dia, né? Tentar diferentes IAs, né? Não existe só o chat GPT, você tem o Claude da Anthropic, você tem o Gemini do Google, você tem o Grok, você tem vários modelos que você pode tentar. E não existe só, não é só texto, né? Existem as ferramentas para trabalhar com imagens, com som. Então, para imagens você tem o Midjourney, você tem o próprio a Sora do OpenAI, própria GPT também trabalha com imagem, você tem o Veo 3 do Google que trabalha com vídeo, você tem o Suno que trabalha com a música, então você tem vários tipos de IA para diferentes tipos de trabalho. Então eu acho que a dica é tenta usar todos eles, né? Se você puder, para você ver o que a IA consegue fazer hoje, porque daqui a um ano ela vai estar fazendo mais coisas e coisas diferentes. Então, quanto mais você se interar sobre essas coisas, eu acho que você vai estar mais bem preparado e vai começar a fazer essa transição aí, né, do mundo sem IA com o mundo usando a inteligência artificial.